Tem que ficar atento que tudo isso que a gente está falando também, o ronco é o principal sinal da apneia do sono da criança também. Vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono? Tem o exame que como que faz o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente o padrão ouro para a parte de apneia é a polissono. Então, assim, a criança é um pouco mais difícil. A gente tem vários tipos de polissonos. Tem tipo por exemplo, que a gente faz na clínica, vai monitorizar tudo, tem diversas monitorizações diferentes, parte respiratória, parte cerebral, parte de oxigenação, então assim, as pernas, ver se ela fica inquieta, então assim, é o mais completo que a gente tem, e tem um técnico te avaliando a noite inteira. Daí, por exemplo, tipo 2, a gente já vai, aqueles mesmos parâmetros, só que em casa, só que, por exemplo, então, vou fazer em casa. O problema é que não tem um técnico. Se você virar muito de noite, escapar um eletrodo ali de alguma monitorização, você perdeu aquela informação. E tudo isso vai sobre a orientação do otorrino, né? Não é, doutor? Geralmente do otorrino. Vai fazer... Geralmente, o otorrino tem várias especialidades, o neuro também, que faz a parte mais da medicina do sono. Então... Que é muito importante. A gente gravou vários podcasts e esse último com a cardiologista Marina, ela também falou sobre a importância do sono, falou sobre as alterações, hipertensão, né? E ela também falou o quanto o sono é importante, é um pilar extremamente importante para a inflamação do corpo e para todas as outras... Por quê? O que você acha, Mar? Por que ele é importante? Porque é nele... A gente falou sobre o sono REM. Sabe que eu lembro da fisioterapia, da micro, que eu sempre gostei dessa parte somato-emocional, né? Dorme, espera 40 minutos e aí que você entra no sono REM. E aí que a gente pode trazer as informações para aquela criança, em especial como mãe, eu sempre vou para isso, né? Porque as minhas filhas, quando começaram a ter vários sintomas de ficar doente, além de ter essa parte mecânica e desses cuidados, eu também sempre avaliei o estar na escola, conviver com várias pessoas. Então, trazer essa informação é onde o corpo ele descansa e ele se recupera, não é? Isso, exatamente. Esse é o problema da apneia do sono, vamos por assim. A gente tem que aprofundar nosso sono. O sono profundo é que vai ser o que vai consolidar as memórias, o aprendizado, vai deixar a gente ter respostas hormonais, fisiológicas para o nosso corpo crescer, desenvolver, vai descansar. Nessa correria também, o problema do nosso apneia, a gente não consegue descansar. Por isso que começa a ter sonolência, irritabilidade, começa a ter muitas alterações, começa a ser mais inflamado, começa a ter hipertensão. Por quê? A gente, falando a parte assim mais técnica técnica não, funcional, vamos por assim. O problema da apneia é, quando a gente começa a aprofundar o sono, as vias aéreas, geralmente de quem evolui para a apneia, às vezes já tem alguma alteração. Pode ser mais frouxidão, pode ser mais estreito, pode ter algum fator obstrutivo, como no nosso caso. Na hora que ela começa a aprofundar a nossa musculatura, ela vai ficando mais flácida, mais molinha, mais frouxa. Então, o que já era apertado, às vezes, ou fechado, começa a fechar, ela oclui. Por isso que faz as apneias. Daí, por que a pessoa sempre está cansada e tudo mais? Por quê? A gente não tem que respirar. Como que a gente vai ficar sem respirar, sem oxigênio? Então, a gente tem que dar microdespertar. Às vezes, a gente chega a despertar para a gente ter um mínimo de tônus nessa parte dessa musculatura, da parte do trato respiratório, para deixar um pouquinho aberto. Porque se a gente aprofundar demais, ele fecha. Então, a gente sempre não chega a aprofundar o sono. Então, a gente sempre vai estar devendo sono. E aí você não consegue descansar e o corpo, de um jeito ou outro, tem que estar sempre em alerta. Então, assim, para as crianças, isso daí, a apneia, isso é um fator até de gravidade na parte dos respiradores bucais, orais. Porque ela pode estar evoluindo realmente com a apneia do sono. Uma coisa é a apneia, outra coisa é a síndrome da apneia do sono. Então, ela pode ser um dos sinais que a gente encontra para ela. E isso daí vai afetar muito, muito, muito o desenvolvimento dela, a memória e tudo mais. E não desmerecendo outros diagnósticos, mas nesse mundo de TDAH, né? Déficit de atenção também. Déficit de atenção, hiperatividade. Às vezes, a sua criança que está com diagnóstico de TDAH pode ter realmente esse diagnóstico, sim, mas ele pode estar intensificando, agravando por causa que ela está com essa quadra de apneia do sono. Por isso que eu adoro trazer informação. É sobre isso, para fazer diferença na vida das pessoas, que às vezes tem muitas mamães que estão com a criança, tá com é o que você falou, não, a gente não está aqui para criticar, é só para trazer um olhar mais amplo para você olhar o seu filho como um todo, realmente, né?